Fala, Gessista, beleza? Vamos resolver questões do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, nós iremos resolver a parte específica da Guarda Civil Municipal de Codó, Maranhão, que foi um concurso elaborado pela banca Instituto Legavos. Então, vejamos aqui a primeira questão que diz assim: o princípio da impessoalidade aplicável à administração pública implica que, nós observamos que lá no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, nós temos aqui o mnemônico LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui ele destaca a impessoalidade. Então, observa que a impessoalidade na administração pública significa que os atos e decisões administrativas devem ser pautados no interesse público, sem qualquer tipo de favorecimento ou perseguição pessoal. Esse princípio está diretamente ligado ao dever de igualdade no trato com todos os administrados, de forma a evitar discriminações ou privilégios indevidos. Dessa forma, você marca a letra C. A administração deve tratar todos de forma igualitária, sem favorecer ou prejudicar indivíduos. Gabarito letra C. Próximo. Assinale a alternativa que caracteriza o poder de polícia da administração pública. Então vejamos o seguinte: o poder de polícia da administração pública é a prerrogativa do Estado de fiscalizar, limitar ou condicionar atividades dos particulares, a fim de proteger o interesse público, a ordem pública e os direitos coletivos. Ele permite à administração aplicar restrições ou sanções, como multas ou embargos, quando necessário, para garantir a convivência social e o cumprimento da lei. Dessa forma, você marca aí a letra A, o poder de fiscalização e controle de atividades particulares para proteger o interesse público. Então, justificando aqui a letra B, o poder de polícia não se limita à aplicação de sanções a servidores públicos, ele se aplica às atividades dos particulares. A letra C, a criação de leis penais, é atribuição do poder legislativo, não da administração pública. A letra D, a decisão judicial que autoriza a prisão é uma atribuição do poder judiciário, não se relaciona ao poder de polícia administrativo. E a letra E, a relação de subordinação entre órgãos administrativos refere-se ao poder hierárquico, não ao poder de polícia. Ok, pessoal? Então, realmente, o gabarito letra A. Próximo. De acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, observa, pessoal, que seria soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Beleza, pessoal? Dessa forma, você marca letra A. Próximo. De acordo com a Constituição, um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil é... Então, observe o seguinte, pessoal. No artigo 4º, nós temos independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Dessa forma, você assinala a letra C, prevalência dos direitos humanos. Próximo.
O artigo 5º da Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Qual princípio norteia esse conjunto de garantias? Então você marcaria aí o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que está ali no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 1988. Ele é o norte para as garantias fundamentais previstas no artigo 5º, como o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, assegurando que todos sejam tratados com respeito e igualdade perante a lei. Dessa forma, gabarito, letra A, princípio da dignidade da pessoa humana. Próximo. Assinale a alternativa que contém o remédio constitucional previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que visa proteger, olha só, esse remédio constitucional, ele vai proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Então aqui você iria assinalar habeas corpus. O habeas corpus é o remédio constitucional previsto no artigo 5º, no inciso 68 da Constituição Federal de 88. Ele tem como objetivo proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, que resulte em ameaça ou restrição à liberdade de ir e vir. Tranquilo, pessoal? Observe que no artigo 5º, no inciso 68, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então aqui você marcaria letra A. Próximo. O mandado de segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então vejamos aqui na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Dessa forma, gabarito letra C. Próximo. Podemos afirmar que, de acordo com o artigo 39 da Constituição Federal, servidores públicos são. Então você marcaria que são agentes ocupantes de cargos públicos efetivos ou em comissão. Então vejamos aqui, ó. De acordo com o artigo 39 da Constituição Federal, os servidores públicos são aqueles que ocupam cargos públicos e estão sujeitos ao regime jurídico único. Eles podem ser cargos públicos efetivos, ocupados por meio de concurso público, com estabilidade após o cumprimento de requisitos legais. Cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinados a funções de chefia, direção ou assessoramento. Esses servidores fazem parte da administração pública direta, autárquica e fundacional, e sua relação jurídica está vinculada aos princípios constitucionais aplicáveis ao serviço público. Dessa forma, gabarito letra D. Próximo. Os agentes públicos podem ser classificados em diferentes categorias. Qual das alternativas a seguir apresenta um exemplo de agente político? Um funcionário terceirizado? Não. Um ministro de Estado? Sim, você marcaria a letra B. Então vejamos aqui, ó. Agentes políticos são aqueles que exercem funções de maior relevância política na organização do Estado. Eles têm como principal característica a atuação na formulação de diretrizes e políticas públicas essenciais para a administração pública.
Exemplos de agentes políticos incluem ministro de Estado, chefes do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, parlamentares, senadores, deputados e vereadores, magistrados e membros do Ministério Público. Dessa forma, você marca aí a letra B. Próximo, leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Fazem parte dos 5 elementos essenciais que compõem um ato administrativo. Então veja, os elementos essenciais do ato administrativo são finalidade, competência, motivo, forma e objeto. Tranquilo, pessoal? Então, finalidade, todo ato administrativo deve atender ao interesse público. Competência, o ato deve ser praticado por agente ou órgão com atribuição legal para tal. Motivo, é a circunstância de fato ou de direito que fundamenta a prática do ato. Forma, o ato deve ser realizado na forma prescrita ou não proibida pela lei. E objeto é o conteúdo do ato administrativo, ou seja, o efeito que ele produz. Então veja que estaria verdadeiro aí. Finalidade, motivo e competência. Prazo é falso. Então ficaria V, F, VV. Gabarito, letra D. Próximo. O poder discricionário da administração pública permite ao gestor público. Então, o poder discricionário ele é uma prerrogativa da administração pública que permite ao gestor público tomar decisões com base em juízo de conveniência e oportunidade, dentro dos limites estabelecidos pela lei. Ele é aplicado em situações em que a legislação confere margem de liberdade para que a administração escolha a melhor alternativa, sempre visando ao interesse público. Portanto, o gabarito é a letra B. Próximo. O poder hierárquico da administração pública diz respeito a... Então, observa. Ele é o poder que organiza a estrutura interna da administração pública, estabelecendo uma relação de subordinação entre os diversos níveis e agentes administrativos. Esse poder permite a delegação de funções e atribuições a subordinados, a fiscalização dos atos praticados pelos subordinados com a possibilidade de revisão ou correção se necessário e a organização eficiente da atuação dos órgãos e agentes públicos. Dessa forma, você marca a letra C, organização interna da administração, permitindo a delegação e fiscalização de atividades entre diferentes níveis hierárquicos. Próximo, o poder disciplinar permite a administração pública. Então, a ideia do poder disciplinar é aplicar sanções aos servidores públicos e a particulares sujeitos à disciplina interna administrativa. Então, você marcaria a letra B. O poder disciplinar é a prerrogativa da administração pública de aplicar sanções a servidores públicos em razão de infrações administrativas cometidas no exercício de suas funções. Particulares que tenham vínculo jurídico com a administração pública, como contratos administrativos ou concessões, e que estejam sujeitos a normas de disciplina interna. Esse poder ele é exercido no âmbito da relação jurídica administrativa, sempre respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, você marca a letra B. Aplicar sanções aos servidores públicos e a particulares sujeitos à disciplina interna administrativa. Ok, pessoal?
Próximo. Em consonância com a lei de drogas, leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. Então vejamos que na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, você vai perceber o seguinte no artigo 18, para que a gente possa resolver o primeiro item. Observe que ele diz o seguinte: constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito dessa lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção. Então, observe que o primeiro item estaria verdadeiro. No artigo 23A, parágrafo 4º, inciso 1º, ele fala o seguinte: a internação voluntária deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento. Então, observa que o item 2 estaria verdadeiro. No artigo 23b, inciso 1, ele fala: o atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Então veja que o item 3 estaria verdadeiro. E lá no artigo 26 diz o seguinte: o usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Verdadeiro, e aí você marcaria gabarito a letra E. Próxima. Leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então veja, pessoal, que na Lei 11.343 de 2006, no seu artigo 28, ele vai falar que as penas são advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Não tem a pena de banimento. Então ficaria verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então vejamos aqui no artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então ficou VVVF, gabarito letra E. Próximo. Leia as afirmativas abaixo. As penas restritivas de direito disposta na Lei de Crimes Ambientais são. Então, olha só, de acordo com a Lei 9.605 de 1998, você vai perceber que no artigo 8º, as penas restritivas de direito são prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Então, o que está escrito no artigo 8º da Lei 9.605 de 1998. Então, você marcaria 1, 2, 3 e 4 como verdadeiro. Prestação de serviços à comunidade, está aqui, ó. Interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades e prestação
pecuniária. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Gabarito letra E. Próximo. Segundo a Lei 9.605, de 1998, Lei de Crimes Ambientais, o conceito de responsabilidade objetiva em relação aos danos ambientais significa que, então vejamos o seguinte, a responsabilidade objetiva em relação aos danos ambientais está prevista no artigo 3º da Lei 9.605, de 1998. E fundamentada no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então vejamos, para configurar a responsabilidade pelo dano ambiental, não é necessário provar culpa ou dolo, intenção ou negligência do agente. Basta a comprovação do dano ambiental e o nexo de causalidade entre a atividade do agente e o prejuízo causado ao meio ambiente. Esse princípio é baseado na teoria do risco integral, que busca garantir a proteção ambiental de forma ampla, responsabilizando qualquer pessoa física ou jurídica que cause degradação ambiental, independentemente da intenção ou negligência. Portanto, o gabarito será a letra D, a responsabilidade independente de culpa, bastando a existência do dano. Próximo. Assinale a alternativa que contém um exemplo que configura crime ambiental, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 1998. Então veja, de acordo com a Lei 9.605, de 1998, a poluição sonora que ultrapassa os limites legais é considerada um crime ambiental, uma vez que pode causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Esse tipo de poluição está previsto no artigo 54, que trata de poluição de qualquer natureza, incluindo sonora, quando ela ultrapassa os níveis permitidos ou gera riscos à saúde e bem-estar. Então você marcaria a letra C. Não seria a letra A, porque o corte de árvores em área urbana com autorização prévia não configura crime ambiental, pois está devidamente regulamentado. A letra B não seria a resposta, porque a construção em áreas de proteção ambiental com licença ambiental também não é crime, pois segue as normas legais. A letra D está falsa porque pescar em período permitido com o uso de equipamento autorizado não caracteriza crime ambiental, pois está dentro das regras estabelecidas. E a letra E também está falsa porque o lançamento de efluentes tratados em corpo d'água, conforme normas legais, não é crime, pois está regulamentado. Próxima. A Convenção Americana de Direitos Humanos prevê que qualquer pessoa acusada de um delito tem direito a, então observa, ser julgada exclusivamente por tribunais internacionais. Isso aqui está falso. Ser informada sobre as acusações em uma linguagem que compreenda. Isso aqui é verdadeiro. Recusar qualquer tipo de julgamento. Isso aqui está falso. Ser julgada somente pelo juiz que ela escolher. Isso aqui também estaria falso. Recorrer a outro tribunal se o resultado não for favorável, isso aqui também estaria verdadeiro. Então vejamos o seguinte, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 8º, inciso 2º, a linha B, diz o seguinte: toda pessoa acusada de um delito tem direito a ser informada de forma detalhada, clara e em uma linguagem que compreenda sobre a acusação feita contra ela. Esse direito é fundamental para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, assegurando que o acusado
tenha plena ciência do que lhe é imputado para poder se defender adequadamente, ou seja, ser informado sobre as acusações em uma linguagem que compreenda. E ainda no artigo 8º, inciso 2º, a linha H da Convenção, assegura que toda pessoa tem o direito de recorrer da sentença para outro tribunal, desde que esteja previsto no ordenamento jurídico. Isso garante o princípio do duplo grau de jurisdição, um dos pilares da justiça em sistemas democráticos. Ou seja, recorrer a outro tribunal se o resultado não for favorável. Ok, pessoal? Então essa questão deveria ser anulada. Próximo. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, em casos de violação de direitos garantidos pela Convenção, as vítimas têm o direito de recorrer a... Então vejamos o seguinte, ela vai recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então vejamos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, prevê que em caso de violação de direitos garantidos pela Convenção, as vítimas podem recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte é responsável por julgar violações cometidas por estados que tenham reconhecido sua jurisdição. Para que um caso chegue à corte, geralmente é necessário passar primeiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que analisa a admissibilidade e busca solucionar o caso de forma amistosa. Caso isso não seja possível, a comissão pode levar o caso à corte. Nesse caso, gabarita a letra B. Próximo. Leia as afirmativas abaixo, de acordo com o Estatuto do Idoso. Aos maiores de 60 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então vejamos o seguinte, você marcar isso aqui falso, porque seriam aos maiores de 65 anos. Ok, pessoal? 65 anos. Então vejamos aqui que na Lei 10.741 de 2003 diz o seguinte, artigo 39, aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos e urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então o primeiro item estaria falso. 2. A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Então, isso aqui estaria verdadeiro. No artigo 12, fala exatamente isso. Ó. A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. 3. A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Então, isso aqui também estaria verdadeiro. Então, observa que no artigo 17 diz exatamente isso. Beleza, pessoal? E o quarto item diz assim, para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Exatamente isso. Ó. No artigo 39, parágrafo 1º, para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Então, o gabarito seria 2, 3 e 4. E dessa forma, você iria assinalar a letra D. Próximo. Em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, leia as afirmativas abaixo. Lembre-se, pessoal, que esse estatuto é a lei número
é a lei número 13.146 de 2015. Então vejamos aqui o que diz o primeiro item. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Então isso aqui estaria correto de acordo com o artigo 5º da Lei 13.146 de 2015. Então você colocaria verdadeiro. 2. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, exceto para exercer direitos sexuais e reprodutivos. Então isso aqui estaria falso, segundo o artigo 6º, o inciso 2º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos. Então isso aqui estaria falso. Item 3. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Isso aqui estaria verdadeiro, de acordo com o artigo 9º da Lei 13.146 de 2015. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, inciso 1º, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, isso aqui estaria verdadeiro. E o item 4 diz assim: compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de sua vida. Então, a Lei 13.146 de 2015 diz assim no artigo 10: compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa humana com deficiência ao longo de toda a vida. Ok, pessoal? Então, você marcaria o item como sendo verdadeiro. Dessa forma, o gabarito para a questão será a letra D. 1, 3 e 4. Uau! Beleza, pessoal? Então por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixe o material que está aí no link na descrição do vídeo. Acesse o meu outro canal, que é o Educa Info. E por aqui eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!